A gênese, a formação primária dos seres vivos. Houve tempo em que não existiam animais. Logo, eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo na medida em que a Terra reunia condições necessárias à sua existência. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas e esse primeiro casal? De onde saiu? Esse é um dos mistérios que cercam o princípio das coisas e sobre os quais apenas podemos formular hipóteses. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados simultaneamente em diversos lugares. Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. O estudo das camadas geológicas atesta, nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes, a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação tão generalizada e de certo modo contemporânea seria impossível se houvesse apenas um único tipo primitivo. Vale lembrar o quanto um só indivíduo, especialmente logo depois de sua criação, é frágil e suscetível a incontáveis acontecimentos. Se um só houvesse sido criado, toda a criação poderia ficar comprometida sem a pluralidade dos tipos, o que significa que Deus teria sido muito imprudente. Não faz sentido. Aliás, se num ponto um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele se poderia formar igualmente, por efeito da mesma causa. Aí sim, vemos o sinal inequívoco da sabedoria da providência. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir, por analogia, da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e se confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade de princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio forem combinadas com duas de hidrogênio, em vez de água, teremos o deutóxido de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na composição da água, porém, noutra proporção. Aí vemos, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade deles resulta de um número pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. A ciência lançou grande luz sobre essa questão. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares ficam numa espécie de inércia. Mas desde que as circunstâncias se tornem favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximando-se e se separam em virtude da lei de afinidades e, por suas múltiplas combinações, compõem a infinita variedade das substâncias. Visto que são os mesmos elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, que os sabemos formar incessantemente em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei de afinidade, à medida em que as condições de vitalidade do planeta foram propícias a esta ou aquela espécie.